Dá uma olhadinha nos e-mails. E agradecer o pessoal do Criativo Sem Filtro, que mandou pra gente essa canequinha, na verdade outras canequinhas, a gente tem um review mostrando, apresentando esses produtos que são tão legais. Valeu, brigadão. Café em alto estilo. A gente está retomando agora o Portal Responde. Então, vamos lá, né? Olá, meu nome é Newton e esse aqui é o Portal Responde. A ideia do Portal Responde é canalizar todas as perguntas que chegam através de carta, através de e-mail, através de pombo correio, enfim. Canalizar todas essas informações em vídeos. Então eu vou responder para vocês essas questões através de um vídeo. Na verdade, não só para você, mas para tantas outras pessoas que têm a mesma dúvida que você tem. Então vamos lá. Começar com Guilherme. Corpo da mensagem. Olá, estava em busca de ideias para montar um novo negócio para mim, algo que envolvesse criação e personalização. Gosto muito de criar e inventar coisas diferentes, mas ainda estou meio perdido o que realmente poderia fazer. Foi então que, pesquisando sobre uma prensa sublimática 3D a vácuo, encontrei o site de vocês, que tem me ajudado bastante a conhecer um pouco mais sobre esse mercado. Porém, ainda tenho dúvidas sobre qual tipo de empreendimento seguir nessa linha de criação e personalização. Você pode me dar alguma dica do que fazer? Claro. Algo novo, de repente? Eu queria muito poder ir a essas feiras de empreendedorismo, mas a falta de tempo não me permite. Por isso faço pesquisas na internet sobre esses assuntos. A internet é uma ótima ferramenta para isso, não é? Você não precisa se deslocar. Tanto que a gente fez... a gente cobriu a SAI em 2014 e montou alguns vídeos. Então, se você não vai até a feira, nós levamos a feira até você. A SAI tem um resumo legal dos dias que a gente esteve na feira. Nós estivemos durante todos os dias da SAI 2014. Então, tem vários vídeos lá de todos os estandes que tinham sublimação, a gente visitou e captou algumas imagens. Aproveitando, já que falei em algo novo, aquela prensa térmica 3D que citei pode ser um bom investimento para quem quer investir nesse ramo? Por favor, me dê um horizonte. Obrigado e sucesso a todos. Guilherme, cara, a sublimação é do brasileiro. A sublimação, ela permite, o brasileiro é esse cara criativo, esse cara expansivo, esse cara que enfia a mão na massa. Então a sublimação, eu falo que a sublimação é do brasileiro. Tanto que faz... 11, 12 anos que eu trabalho com sublimação e ainda é novidade para muita gente. Então, claro que é um ótimo investimento, porque é novidade para muita gente e permite uma gama muito grande de produtos. Então, com uma prensa, seja ela cilíndrica ou plana, uma impressora, tinta e papel sublimático, você faz uma infinidade de produtos. Se você tiver uma prensa de caneca, uma prensa plana, você faz muito mais. Então, permite, com a mesma tinta e o mesmo papel, fazer uma variedade muito grande de peças. Lembrando que o tecido é a forma mais interessante de quem está começando a se capitalizar, porque você compra em metro, fraciona e vende em centímetros. Então isso é muito importante para quem está começando a se capitalizar, fazer produtos com o tecido. O que é ter produtos com tecido? O pessoal tem feito, Washington Luiz, obrigado pela participação ativa, vou usar seu exemplo aqui. Aquelas almofadinhas, chaveiro, almofada. É um item super simples, fácil de ser feito e que muita gente procura. Então você vai gastar muito pouco para fazer essas almofadinhas. Deixa eu ver o que mais você comenta aqui. Do forno ou prensa 3D. Ela é um equipamento super legal, super versátil. Lembrando que nela a gente não indica, o Portal Sublimático não indica para quem está começando a trabalhar com sublimação desse equipamento. Ele vai ser muito mais proveitoso e a pessoa vai extrair muito mais do potencial desse equipamento se ela já trabalha com sublimação. Além do que, ela é um pouquinho mais complexa, ela exige um pouquinho mais do usuário do que o processo tradicional, que seria a sublimação plana ou cilíndrica. Forno 3D, falta de tempo... Então a gente não recomenda o forno 3D para quem está começando com sublimação.
existe um risco aí. A não ser que você vá trabalhar, por exemplo, só com capinhas de celular, de tablet e tal. Aí o equipamento, um investimento um pouco mais alto para quem quer começar a trabalhar apenas com esses itens. Lembrando que você pode fazer, claro, que outros produtos com ela. Eu recomendo você começar com uma prensa convencional. Lembrando que caneca e camiseta é carro-chefe em qualquer lugar do Brasil. Você não comenta aqui qual a sua região, mas independente disso, caneca e camiseta é carro-chefe. Então a gente fala um pouquinho aqui sobre a questão do mercado, se capitalizar em relação ao tecido e o equipamento que você comenta aqui, que é o forno 3D. Deixa eu ver se eu não me esqueci de nada aqui. Bom, é sempre legal procurar o Sebrae da sua região para montar um plano de negócio. Plano de negócio é algo realmente um pouco chato de se montar, mas é importante para você se identificar e planejar o que você quer. Hoje a gente tem poucas pessoas planejando de fato o que é isso. E outra coisa importante é partir do conhecido para o desconhecido, do micro para o macro. Suponhamos que eu seja um nerd. O meu público, os meus amigos, o universo onde eu vivo, eles consomem produtos nerd. Camiseta, caneca e tudo mais. Eu não vou produzir um material para a escola infantil, porque eu já tenho esse universo conhecido. Então eu vou produzir o que os meus amigos, o meu universo, o que meu nicho, aonde estou inserido, eu vou produzir materiais que eu sei, que eu conheço. Então por isso partir do conhecido para o desconhecido. Você não comenta aqui com que exatamente trabalha, mas é legal você pensar nisso. O que você trabalha, o que seu pai trabalha, o que seu filho trabalha, o que sua esposa trabalha, o que você trabalha, os seus amigos, o universo que você está inserido, a sua cidade, a sua região, para partir de um ponto onde você já tem um nicho, pessoas interessadas em consumir um tipo de produto específico que você conhece. Então, do conhecido para o desconhecido. Bom, já me alonguei, sempre, claro. Estou até ofegante. Então, Guilherme, é isso, cara. Fica à vontade para dar continuidade nessa conversa nas mensagens abaixo aqui desse artigo, que, embora o vídeo esteja no YouTube, esse vídeo, na verdade, é parte de um artigo que está no www.portalsuprematic.com.br. Os comentários a gente canaliza dentro do artigo no blog. Vamos pro próximo e-mail. Ofegante? Café, vai esfriar o café. Tá quentinho ainda. Deixa eu ver aqui. Rita Escobar. Boa noite, Newton. Estive na feira em São Paulo, provavelmente na SAI em 2014. Tem um resumo que a gente fez do evento, vários vídeos, vários stands que a gente visitou. Conheci alguns fornecedores da prensa térmica 8 em 1. Estou querendo adquirir uma para ser enviado para Salvador. Poderia indicar uma empresa de confiança? Agradeço. O pessoal fica bravo comigo que eu ainda, na verdade ainda não, que eu não indico. A gente está montando uma lista de indicações, onde a gente recebeu aqui no nosso escritório, a gente tem vários equipamentos, produtos, papel, tinta, suprimento, enfim. Esses vários itens a gente está testando e montando uma lista de indicação. Hoje no portal a gente tem uma lista de fornecedores que é uma lista genérica. Todos os catálogos, todas as empresas que existem no mercado de sublimação, até de personalização, não só de sublimação, elas estão nessa lista de fornecedores. Então, você comenta aqui, poderia indicar uma empresa de confiança? Ainda eu vou... é muita responsabilidade essa questão da indicação e eu sou realmente chato nisso. Eu só vou fazer na hora certa, quando eu tiver certeza de quem indicar. Então a gente está testando os produtos que a gente recebeu, os equipamentos e suprimentos e tudo mais, e montando essa lista. A minha ideia, estou até conversando com o pessoal, os colaboradores web, o pessoal da agência que nos dá um apoio, eu queria montar essa lista, fazer um tipo de ranqueamento, onde vocês, onde a comunidade de maneira geral, pode dar algumas estrelinhas para essa empresa. Então, não só eu com esses produtos que eu tenho aqui, esses equipamentos, suprimentos, mas vocês ao consumirem, e já consumiram de algumas empresas, poder ticar lá e dizer, dar um pontinho ou 5 pontinhos para aquela empresa. Assim a gente vai construindo uma lista ainda maior e mais interessante e confiável, que é o que a Rita está precisando,
Então, como comunidade, a gente consegue fazer uma lista colaborativa e tendo essas empresas interessantes e seguras, principalmente para quem está começando e, claro, para quem já trabalha com sublimação. A 8 em 1, você viu vários fornecedores. A 8 em 1, até vou fazer uma observação aqui, é um equipamento bacana. Porém, as pessoas sempre pensam, nossa, eu tenho 8 ferramentas, eu vou poder dominar o mundo. Brincadeiras à parte, você precisa saber que quando você compra uma prensa 8 em 1, ela tem um único módulo, que é o display, e 8 ferramentas que é ligado nesse mesmo display. Então, ao mesmo tempo que você tem 8 em 1, você tem 1 em 8. Se porventura acontece algum probleminha com esse módulo central, que é o display que comanda essas 8 ferramentas, você perde um display e perde 8 ferramentas. Então é 8 em 1, mas também é 1 em 8. Outro detalhe, não estou querendo mostrar desvantagem do equipamento, mas sim levantar algumas informações que talvez vocês não tenham pensado dessa forma. Então você já tem as vantagens do equipamento. O que eu vou te dar agora seriam outras informações que muitas vezes o mercado não comenta. Outro detalhe, você enquanto está prensando uma camiseta, você não pode prensar uma caneca. Então, ela tem 8 ferramentas, mas essas 8 ferramentas elas não operam ao mesmo tempo. Então, na verdade, você tem sempre 1 em 1. Vai prensar a camiseta? Prensa a camiseta. Quer prensar a caneca? Vai ter que tirar, lembrando que essa peça vai estar quente, você tem que retirar, intercambiar, ligar a prensa de caneca para prensar a caneca. Então, algumas observações em relação ao equipamento 8 em 1. Toma muito cuidado, porque existem diversas prensas 8 em 1. Presta muita atenção nos plugs, porque é um equipamento que você vai intercambiar, vai trocar continuamente. Então esses plugs têm que ser um plug com uma resistência legal. E algumas chavinhas onde você troca essa peça, as borboletinhas e tudo mais. Tem equipamento que a borboletinha é de plástico e ali é um material que vai esquentar, é um ferro no plástico. Então aquilo vai derreter e com o tempo vai atrapalhar essa troca. Então são alguns detalhes operacionais ao manipular a ferramenta, você tem que imaginar, aquilo é quente, aqui tem que ser de ferro, não pode ser de plástico. Então esses detalhes para você escolher um melhor equipamento que vai durar e que vai corresponder ao que você deseja diante da empresa e produto. Então eu vou ficar devendo essa indicação porque é muita responsabilidade, mas nós como comunidade nós estaremos comentando aqui no artigo que foi criado especialmente para você. Nesse artigo, as mensagens embaixo, a comunidade vai estar indicando algumas empresas e ajudando a Rita. Obrigado, vamos ao próximo e-mail. Ui, que ofegante, caramba, tô ficando velho. A pessoa também fala, quer respirar. Olha só, rapaz. Essa iluminação também mata, hein? Precisava arrumar umas lâmpadas fria, cara. Esse negócio aqui é quente. Vamos lá. Prisma Produtos Personalizados. Olá, moro na cidade de Guaratinguetá e gostaria de saber como funciona o curso de vocês. Pois bem, vamos lá. Vi que o endereço do portal Submático fica em Ribeirão Bonito. Na verdade, o pessoal que cuida da estrutura do portal, que é o pessoal, os colaboradores web, eles têm um escritório lá, então talvez o Facebook esteja com esse endereço de Ribeirão Bonito. Bom, parte do portal é lá. Eu moro agora no interior, eu sou de São Carlos, interior de São Paulo. Meu negócio não é capital, meu negócio não é Gravata, meu negócio é coisa mais light. Eu tenho uma dúvida, os cursos são feitos apenas nessa cidade? Sim, a ideia do curso presencial, conforme tem um link aqui nesse artigo, foi uma pesquisa que a gente fez e a gente teve um retorno bem positivo. E a gente começa agora a viabilizar esse projeto. Com esse retorno positivo a gente consegue montar, estruturar esse treinamento presencial que começa aqui em São Carlos, no interior de São Paulo. Então as pessoas têm que se deslocar das suas cidades. Na verdade, a ideia seria contemplar aqui a região, embora algumas pessoas de longe estejam interessadas em vir. E a partir daí, num segundo momento, assim que a gente conseguir estruturar esse treinamento presencial aqui, talvez
expandir para outros locais. Mas a ideia sim, é um treinamento presencial em São Carlos, no interior de São Paulo. Eu tenho uma dúvida e nem sei por qual meio de comunicação posso pedir ajuda a vocês. Você pode ficar à vontade por qualquer meio de comunicação. Todos os canais estão à disposição da comunidade. Tanto que você chegou até aqui e virou um vídeo. A ideia não é só responder para vocês, mas o Portal Responde é responder para toda a comunidade. Comprei uma máquina de estampar e tem a de canecas. As camisetas não tivemos problemas, mas a de canecas está dando muita dor de cabeça. Compramos 2 papéis. Ele tem uma textura mais lisa dos dois lados. O outro papel é liso de um lado e mais áspero do outro. E agora, hein? Que papel que é esse? Ambas as canecas ficam super claras, tipo o vermelho fica rosa. Já regulamos, apertamos bem a prensa. Já aumentamos e diminuímos a temperatura. Perdemos todas as canecas. Isso é um prejuízo considerável. Isso é realmente frustrante, principalmente se você está começando agora, isso é realmente desanimador. Deduzo que seja o papel. Bom, você disse que aqui em cima que com camisetas você não teve problema. Então se você está trabalhando com uma camiseta que é 100% poliéster e usando esse mesmo transfer para a camiseta, as canecas também deveriam sair ok. Então a gente já pode descartar que é o papel. Já aumentamos e diminuímos a temperatura. Perdemos todas as canecas. Deduzo que seja o papel. Talvez não. Se você está fazendo camiseta, que é o que você colocou aqui em cima, e o mesmo papel e a mesma tinta, pode ser tempo, temperatura e pressão, que você não nos diz aqui. Tem um material específico só para canecas, marca? A tinta é sublimática mesmo? Sim, a tinta é sublimática. Você vai ter que trabalhar com 200 graus, no máximo 210 graus. É importante que existe essa variação porque existem vários tipos de prensa cilíndricas no mercado, vários tipos de resistência, vários tipos de módulo que oscilam de forma diferente, trabalham com a temperatura de forma diferente na resistência. Então, aumentar muito a temperatura pode diminuir a vida útil da resistência, assim como muita pressão também diminui a vida útil dessa resistência da prensa cilíndrica. Então, muita pressão é quando a manta começa a vincar. Então, evite muita pressão para que a manta não vinque. Imagina que você pegou um clips, você fica fazendo assim com o clips. O clips pega e quebra. Mesma coisa com resistência. Tem um monte de filamento elétrico ali que seria um araminho, vamos dizer assim. Então, vai fazer como um clips. Você fica aplicando pressão, 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 vai romper e vai estourar a resistência. Baixa pressão também não colabora, porque para uma prensagem, para uma sublimação adequada, eu preciso de tempo, temperatura e pressão. Tempo e temperatura são valores ajustáveis, pressão não, pressão é sensitivo. Aí que a gente tem um problema, porque eu preciso desses 3 fatores equalizados. E se a caneca realmente é apropriada para sublimação. Compre canecas industrializadas para sublimação e não produzidas artesanalmente com resinas e tudo mais. Não vou entrar em detalhes disso, mas a gente pode continuar essa conversa nas mensagens, embaixo aqui desse artigo. Desde já agradeço se vocês puderem nos ajudar nessa questão. Deixa eu ver se eu peguei tudo, eu falo pra caramba, eu preciso ver se eu não deixei de falar. Não, comprei uma máquina, camiseta ok, caneca perdeu todas, o vermelho tá ficando rosa. Se na camiseta o vermelho fica vermelho e na caneca o vermelho fica rosa, pode ser tempo ou temperatura. Vamos trabalhar com a pressão suficiente para travar a máquina, sem forçar muito. E configurar, avaliar se você está trabalhando com o tempo e a temperatura correta. Prisma Produtos Personalizados. Sucesso para você e vamos continuar essa conversa nas mensagens aqui embaixo. Vamos para o próximo e-mail. Vamos lá para o próximo e-mail. O nome é Vitor. Não tem o título, assunto, comentário. Boa tarde, estou querendo entrar no ramo de camisetas e brindes. Preciso estudar mais sobre transfer e sublimação. Em que vocês podem me ajudar? Muito obrigado, excelente o trabalho de vocês. Nós podemos ajudar em tudo que você quiser. A gente tem o Portal Responde, que é esse canal, já tem vários vídeos publicados. A partir desses vídeos você pode já compreender um pouco mais sobre transfer, sobre sublimação. E todo o portal está à disposição. As informações estão à disposição para você compreender um pouco mais sobre esse universo.
Uma expressão aqui que pode ser delicada, a questão do brinde. Eu puxo a orelha do pessoal em relação a brinde. Brinde é alta quantidade e baixo preço. Produto personalizado, fotoproduto, é baixa quantidade e alto valor. Lembrando que valor é diferente de preço. E a gente pode conversar sobre isso depois. Então, a expressão brinde aqui exige um certo cuidado. Camiseta e caneca, Vitor, é carro-chefe em qualquer lugar do Brasil, como eu já comentei num e-mail anterior aqui. Então, se você pensa em entrar nesse mercado, pense com carinho na questão de camiseta e caneca. E comentei também nos vídeos anteriores sobre o tecido. O tecido é uma forma extremamente importante para se capitalizar. Se você está começando agora, o tecido pode ser de grande ajuda. Bom, Vitor, vamos lá. Sucesso para você e fica à vontade. A gente pode continuar essa conversa nas mensagens aqui embaixo desse artigo. Vamos para o próximo e-mail. Outro e-mail aqui da Suelen. O assunto é prensa Metalnox papel transfer. Estou iniciando meus trabalhos com sublimação de canecas. Para variar, já fiz muitas pesquisas e a cada dia fico mais confuso. Risos, ela colocou aqui. Ainda não decidi qual prensa devo investir, pois encontro muita informação divergente. No portal encontrei um artigo sobre os 3 modelos de prensas. Não me recordo exatamente qual é esse artigo. Mas minha dificuldade está sendo diferenciar os modelos, pois já perguntei a alguns vendedores de prensas sobre sua procedência e ninguém responde nada com nada. O pessoal às vezes quer vender e esquece que o mercado está mudando. Graças à comunidade a gente consegue mudar essa cabeça dos consumidores e as empresas, se elas não entrarem na linha, esse consumidor começa a ficar cada dia mais exigente. E essas empresas que falam nada com nada são descartadas por esses consumidores que ficam mais informados e mais inteligentes a cada dia, graças a vocês. A Metalnox foi uma marca bem conhecida dentre as outras, além da Rimac, que está cobrando o 6º olho pela prensa, colocou risos aqui também. Apesar do preço, a Rimac... Uma pergunta. Apesar do preço, a Rimac é melhor do que a Metalnox? Eu vou colocar aqui, é uma responsabilidade muito grande indicar empresas, tanto que eu não faço isso. A gente recebeu alguns produtos, equipamentos, suprimentos e tudo mais, a gente vai testar e vai elaborar uma lista de indicações. Hoje a gente tem uma lista de fornecedores genérica, onde tem produtos de sublimação, personalização e vários outros itens. Essa lista de indicações vai ser colaborativa. A gente vai inserir alguns produtos iniciais e a comunidade vai poder ticar e dar 1 estrelinha, 2 estrelinhas, 3, 5 estrelinhas e assim colaborar para que a gente monte uma lista segura para quem está começando, para quem já trabalha. Apesar do preço, a Rimac é melhor do que a Metalnox? Não. Na verdade, a Metalnox ela é uma empresa bem antiga, já tem mais de 30 anos de mercado. Ela começou como uma empresa, uma indústria metalúrgica. Então, ela produz equipamentos pesados, equipamentos bem parrudos. Então, um comparativo aqui são universos diferentes. Uma empresa que produz seus próprios equipamentos, que tem um know-how e dispõe de peças de reposição, um pós-venda interessante. E a Rimac, se você buscar algumas informações na internet ou mesmo dentro da comunidade, você não vai ver muitas menções e as menções que você verá não são tão positivas. Então, um ponto de vista pessoal diretamente para a Suelen. Eu ficaria, se você tem essas duas opções, eu ficaria mais com a Metalnox do que com Rimac. Outra dúvida. Existe diferença entre papel transfer e papel sublimático? Sim. Na verdade, são duas expressões delicadas. Normalmente, o papel transfer está ligado ao papel convencional, onde você pode imprimir com tinta convencional, normalmente tinta pigmentada, que é uma tinta que ela tem resistência à água, ou laser, ou solvente. Então, o transfer ele é uma película. Em resumo, claro que a gente tem vários tipos, mas está muito mais ligado a essa expressão papel transfer, aquela película termocolante, onde ela adere no tecido levando consigo a tinta. A tinta é uma tinta convencional, jato de tinta, laser ou solvente, e a película que adere no tecido, vamos dizer assim.
papel sublimático está ligado a um papel diferente, onde essa tinta é depositada e ele serve para transportar a tinta da impressora para o substrato, no caso uma camiseta. Então, quando você transfere por sublimação, apenas a tinta passa do papel para o tecido que a gente está usando como exemplo. Então, o transfer é uma película e o papel sublimático ele transfere apenas a tinta. Porque a tinta é especial. A tinta sublimática eu não uso para mais nada a não ser para trabalhar com prensa térmica, fazendo o processo de termotransferência, utilizando tempo, temperatura e pressão, enfim, o universo que a gente compreende aqui. Encontro sites com categorias diferentes e fico confuso. De fato, não existe uma nomenclatura, não existe uma padronização do mercado em relação a esses nomes de produtos. Como termos OBM. OBM a gente ouve falar todo dia. Tem gente comprando OBM porque na comunidade falou que o OBM é bacana, mas comprou um OBM XYZ. Então existem vários tipos de OBM. Então é de fato uma nomenclatura difícil. Muitas vezes o mercado muda o nome do produto para vender mais. Eu tenho um papel aqui que é um fundo branco. Vou colocar o nome dele de OBM para vender mais, porque o pessoal está buscando OBM. Então é realmente complicado. Muito obrigado, continuo com o trabalho, pois é de grande ajuda para os iniciantes. Suelen, desculpa se eu te confundi mais, eu espero ter mais esclarecido do que confundido. Ficou até ofegante, cara, olha só. Tô meio gripado e eu falo rápido pra caramba e quero falar, quero fazer um monte de coisa e acabo ficando ofegante. Eu espero que eu tenha conseguido responder o maior número de questões aqui, tanto para você como para as outras pessoas que vão estar assistindo esse vídeo aqui. Então vamos lá para o próximo e-mail. Outra dúvida aqui dúvida sobre sublimação, do Sérgio Silveira. Vamos lá. Eu gostaria de saber como faço para sublimar tecidos pretos e coloridos de algodão. Tem uma impressora Epson T1110 e uma prensa 40x60. É possível sublimar tecidos coloridos e pretos com ela? Vamos lá. Considerando esse primeiro parágrafo onde você coloca que os tecidos pretos e coloridos são de algodão, eu adianto que sublimação ela não ocorre no algodão. O algodão é uma fibra natural. A sublimação ela ocorre perfeitamente em tecidos 100% poliéster. Então, prenda-se 100% poliéster, a composição desse material, você vai ter nomes variados para vários tipos de tecido, tanto para decoração quanto para vestuário. Oxford, microfibra, dry fit, Elanca Light, por aí vai. Então esses tecidos eles são 100% poliéster, vai te dar o resultado que você provavelmente espera, que são cores fortes, vibrantes e tudo mais. Tecidos com menos poliéster, por exemplo PV, que é poliéster viscose, 67% de poliéster e 33% de viscose, você vai ter perda dessa transferência. 33% de viscose. Viscose é uma celulose, vamos dizer assim, de forma resumida. Então 67% só desse tecido ele é composto por poliéster. Então você vai ter uma imagem estonada, uma imagem interessante para moda, mas para outras aplicações deixa um pouco a desejar, porque ela não fica tão viva, ela fica um pouquinho estonada, que é um pouquinho mais apagada. E o PA, por exemplo, que é 50% poliéster e 50% algodão, você vai ter uma imagem ainda mais apagada. O mesmo camiseta PET, que tem essa porcentagem de fibra, de poliéster, mas também tem uma composição ou fibra de bambu ou algodão. Então você vai ter essa baixa transferência. Então não é possível transferir por sublimação no algodão. Então adianto aqui, Sérgio Silveira, se a empresa, o seu fornecedor te disse algo em relação a isso, ele está errado. Você não vai conseguir sublimar o tecido de algodão, mesmo branco, preto ou o colorido. Então é isso. Fique à vontade para comentar, a gente pode dar continuidade nessa mensagem, nessa conversa, logo aqui embaixo nas mensagens desse artigo. Sérgio Silveira, fique à vontade para comentar aí embaixo. Vamos para o próximo e-mail. Então vamos lá. O próximo e-mail aqui é do Aliomar Gomes.
Boa tarde, estou montando uma empresa de personalização de festas. Já trabalhamos com papel, lembrancinhas, forminhas, etc. Estou querendo personalizar camisetas e outros brindes. A minha dúvida é a seguinte: a impressora Epson L355 serve para sublimação? Sim, é atualmente a impressora indicada para esse processo. Preciso fazer algum ajuste nela para colocar a tinta? Não, na verdade ela já vem com um book de fábrica. Esse modelo é um modelo bem interessante porque a cabeça de impressão ela é de 3 picolitros, o dobro dos modelos anteriores usados e indicados para sublimação. O que isso significa? Significa que a cabeça de impressão, imagina um chuveiro, ela tem o dobro de furinhos, vamos resumir, vamos entender dessa forma, então ela evita qualquer transtorno em relação à tinta, independente da qualidade. É claro que a gente sempre tem que trabalhar com tinta de qualidade, a gente não vai comprar tinta em qualquer lugar, assim como a gente não abastece o carro em qualquer lugar. Então, considerando as tintas mais interessantes que a gente tem hoje no Brasil, você não vai ter muito problema, independente da sua região. Por quê? A Epson ela trabalha 28, 30 graus dentro da impressora. Acima disso, ela tem que trabalhar no ar-condicionado. Acima dessa temperatura dentro da impressora, ela começa a falhar, a complicar. Então, esses 3 picolitros ajudam, no país tropical que a gente mora, a trabalhar efetivamente em várias regiões. Me alonguei, mas vamos lá. Fala sobre... vi um post que fala sobre a L210, mas os valores das luzes estão muito próximos, então pensei na L355. Perfeito. Os dois modelos eles são semelhantes no que diz respeito à funcionalidade com tinta sublimática. A L355 tem algumas vantagens em relação ao Wi-Fi e tudo mais. Mas é uma ótima escolha a L355. Qual tinta usar para fazer produtos de qualidade? Como eu disse nos vídeos anteriores, eu ainda não indico nada. Eu recebi itens e eu vou testar esses itens e montar essa lista que eu comentei nos vídeos anteriores. Então, muita responsabilidade eu falar sobre uma tinta sublimática. Esses dias foi até engraçado que eu recebi um e-mail, a primeira vez que eu recebi uma mensagem desse tipo, que eu comentei em um vídeo sobre 3 tipos de tinta que eram mais conhecidas no Brasil. Eu recebi um e-mail elogiando o portal e tal, mas ele comentou assim, para eu tomar cuidado com a indicação que eu faço. Na verdade eu não estava indicando, mas tomar cuidado com a indicação, porque ele entrou em contato com a empresa e não gostou do atendimento. Ele falou, o produto pode até ser bom, mas eu não gostei do atendimento. Ele falou assim, que foi bem forte para mim, cuidado para não queimar o seu cliente. Eu falei, puxa vida, cara, essa mensagem, foi um e-mail só que eu recebi em todo esse tempo, mas eu fiquei assim, preocupadíssimo, porque de fato a gente não tem ideia do alcance que tem essa informação que eu estou passando agora. Então existe um cuidado muito grande. Então eu não vou te falar sobre tinta neste momento. A gente vai montar essa lista e vai ter algumas tintas que a própria comunidade usa e aprova. Qual tinta usar? Ufa, desculpe por tantas perguntas, mas foi o único canal confiável que encontrei. Puxa, obrigado mesmo. Hoje eu me dedico todo o meu tempo ao portal sublimático e esse finalzinho aqui já valeu o meu mês, cara. Então, obrigado mesmo por buscar informações nesse canal e obrigado pela confiança. Desde já agradeço. Eu que agradeço a Leomar Gomes. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Sucesso. Vamos dar continuidade nesse bate-papo nos comentários aqui embaixo do artigo. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, acessa o link que tem na descrição do vídeo para acessar o portal e comentar esse vídeo. Vamos para o próximo e-mail. Vamos lá, fôlego. Mais um e-mail aqui. Arthur Dantas. Bom dia, Newton. Bom dia, Arthur. Tudo jóia? Vamos lá. Estou abrindo uma empresa de brindes personalizados e gostaria de saber onde posso fazer cursos sobre sublimação. Vocês ministram esse tipo de curso? A gente fez uma pesquisa recentemente, no mês de abril, até o dia 30 de abril a gente fez uma pesquisa. A gente conseguiu alcançar mais de 2.500 pessoas com essa pesquisa. 300, 400 pessoas responderam as 4, 5 questões que a gente colocou nessa pesquisa, que era importante pra gente. E graças a esse pessoal interessado, a gente consegue viabilizar um curso presencial. Então, eu não sei de qual cidade você é, mas você teria que se deslocar da sua cidade até São Carlos, no interior de São Paulo,
para fazer esse curso que é presencial, onde eu vou estar do seu lado ensinando a mexer nos equipamentos, a mexer em alguns softwares e como trabalhar com sublimação. São poucas vagas, eu preciso ter poucas pessoas para a gente poder colocar a mão na massa juntos, então não tem como fazer com muita gente. Então é escasso as vagas, a gente vai fazer isso no máximo 2 vezes por mês, então a cada 15 dias, 10 pessoas apenas nesses treinamentos. Que é o que a gente pode atender. Eu não quero fazer um treinamento que tenha 50 pessoas, 100 pessoas, porque é impossível. Então essas pessoas elas vão conseguir sair dali e ter também um suporte depois do dia do treinamento. Eu vou poder acompanhar essas pessoas no dia a dia delas, online, claro, e proporcionar a ela aí um ano de trabalho com esse conhecimento adquirido durante essas 8, 9 horas de treinamento. Tenho acompanhado o seu site, o que me ajuda bastante em várias questões. Porém, se puder me ajudar nessa dúvida, ficarei grato. Perfeito, acho que a gente pode esclarecer um pouquinho e conversar com o restante da comunidade falando sobre essa proposta do treinamento presencial. É muito importante o treinamento presencial, justamente porque a gente coloca, como eu disse, a mão na massa juntos, erra juntos, produz juntos, compreende juntos e tira dúvidas. Não tem como evitar esse corpo a corpo para que a pessoa tenha segurança e eu coloque a minha cabeça no travesseiro à noite e saiba que aquela pessoa que pegou muitas vezes o seguro-desemprego, que pegou uma grana, foi no Banco do Povo e investiu nisso, ela vai poder produzir. Então é a forma mais responsável que eu encontrei de colaborar com as pessoas. E as pessoas aceitaram bem a ideia, tanto que a gente teve essa pesquisa e ela foi positiva. Então, Arthur, sucesso para ti, fica à vontade para comentar aqui embaixo e a gente dá continuidade a essa conversa. Tá gravando aqui? Tá. Então vamos para o próximo e-mail aqui da Tatiane Azolini. Desculpa se eu falei errado o nome. Assunto, dúvidas. Perfeito. Eu gosto de e-mails assim. Já no assunto do e-mail já está dúvidas. Corpo da mensagem. Olá, Newton. Olá, Tatiane. Quero abrir uma empresa e estava assistindo o último bate-papo ao vivo para aprender mais sobre sublimação. Perfeito. Acho que lá tem algumas informações. Desculpe porque o vídeo ficou ruim, a gente teve alguns problemas aqui no dia. A gente já está gato escaldado da próxima vez que a gente fizer o ao vivo, que vai ser para falar sobre o nosso curso presencial. A gente vai fazer um hangout conversando sobre sublimação novamente. Então a gente vai estar mais afinado nisso e transmitindo de uma forma mais interessante. Vamos lá. Fiquei com quando você estava assistindo o bate-papo ao vivo, você ficou com algumas dúvidas e queria saber se eu posso esclarecer. Vamos lá, claro. No vídeo é comentado sobre impressora laser e impressora jato de tinta sublimática. Perfeito. A impressora laser é usada apenas para estampar com transfer e a jato de tinta para estampar com processo de sublimação, correto? Mais ou menos. Na verdade, são processos diferentes. Vamos dizer assim que o investimento de uma laser é superior ao investimento de um processo jato de tinta. A laser é um pouco mais durável em alguns materiais, mas a sublimação permite uma gama maior de produtos. Lembrando que esses produtos eles precisam ser específicos para a sublimação. Na laser você tem alguns produtos interessantes porque são alguns produtos convencionais, mas você tem um valor de transfer superior à sublimação. Então você tem um investimento do equipamento superior, investimento dos transfers superiores também. Considerando o produto caneca, quais são as principais diferenças do produto final quando utilizadas essas duas técnicas? O laser ele vai transferir o torno, que é uma base plástica, para o material, por exemplo, um plástico ou uma cerâmica. Então vai ficar como um decalque. Cuidado com essa expressão, é só para ilustrar isso. Eu acredito que a durabilidade seja semelhante. A gente precisaria fazer um teste interessante. Mas nos dois casos, se a pessoa tiver intenção de remover essa imagem, ela vai conseguir. Por exemplo, o cara vai pegar uma faca e vai passar ali, ficar passando, ele vai conseguir remover essa imagem. Então a diferença é que no laser eu vou trabalhar com produtos convencionais, porém vou ter um valor superior de transfer.
no processo de sublimação eu vou ter um valor inferior de transfer e tinta e tal, e produtos específicos para sublimação. Acho que essa é a principal diferença, porque o produto final eles são duráveis de forma semelhante. Acho que as cores, a qualidade fotográfica da Epson ela é superior à questão da laser, então tem alguns detalhes aí. Outros trabalhos gráficos. Por que utilizar a sublimação e não o transfer? Uma questão de aplicação. Você tem que entender quem é o seu cliente, qual é o seu nicho, qual é o investimento que você pensa em começar. Então, são alguns fatores que na verdade você que precisa me falar. O que você pensa? Através de um e-mail talvez eu não tenha todas as informações, então eu vou chutar aqui algumas e seguir uma linha cronológica delas. Laser, eu posso utilizar... Por que utilizar a sublimação e não o transfer, já que a impressora laser eu posso utilizar para fazer vários outros trabalhos gráficos, enquanto a jato de tinta teria que ficar exclusivamente para a confecção. De fato, a tinta sublimática ela serve só para fazer produtos para sublimação. A impressora laser você vai poder usar para outros fins, se é que você tem esses outros fins. Então, perfeito, para você, talvez no seu mercado, a gente já consiga extrair algumas informações aqui, seja mais interessante de fato uma impressora laser. Teria como ficar excluída para a confecção das canecas. Não pretendo estampar camisetas por sublimação, e sim com impressora digital texto. Provavelmente uma Garment Print, uma DTG, uma Anajet, uma Cornt, são equipamentos de verdade para impressão direta. Cuidado com as gambiarras aí que a gente tem, chinesa e nacional. Impressora texto de impressão direta tem que ser de verdade, não pode ser de brinquedo. No caso da impressora jato de tinta, vi que há com 4, 6, 8 cores. Na verdade, para sublimação você precisa de 4 cores. Você precisa de ciano, magenta, amarelo e preto. A impressora 6 ou 8 cores, a gente não está falando de modelo aqui, a gente está falando de quantidade de cores, vai ser difícil em relação à tinta sublimática, hoje você tem ciano, magenta, amarelo e preto. Os tons light são complicados para você conseguir tinta sublimática. Algumas pessoas que vendem esses tons light, elas fazem misturas. Então, eles pegam o preto para fazer o preto light, eles diluem, por assim dizer, a tinta. Então, você não consegue uma impressão final interessante. Então, para pequeno formato, isso eu estou falando do pequeno formato, impressoras de mesa, atém-se a impressoras de 4 cores, que é o que a gente tem hoje, por exemplo, a L355 e a T1110, que é ciano, magenta, amarelo e preto. Às vezes ela tem 2 cartuchos preto, mas é preto. Ciano, magenta, amarelo e preto, 4 cores. Qual a diferença? Bom, essa é a diferença. Também fiquei confusa porque você fala para imprimir em RGB e em outros lugares diz para imprimir em CMYK. Bom, a gente precisa ver esses outros lugares, porque na verdade a gente está falando de impressão jato de tinta. Quem faz a conversão é o equipamento. Então você tem que enviar esse arquivo no padrão de cores RGB. Não existe impressão jato de tinta no nosso universo para impressão CMYK. CMYK é gráfica, são outros equipamentos. Na impressora jato de tinta você vai trabalhar com um padrão de cores RGB. É simples, se você quiser fazer o teste, pega um azul e imprime esse azul RGB e esse azul CMYK. Você vai ter um azul e vai ter muitas vezes um verde água no CMYK, um preto. Um preto você vai ter um preto calçado no RGB e você vai ter um preto mais xoxo no CMYK. Então é por isso que você vai imprimir em RGB, porque em CMYK não vai ficar nada legal. Uma câmera fotográfica, ela capta a imagem RGB, então você já vai processar essa imagem no seu equipamento RGB. Frontier, um Minilab, por exemplo, um Frontier, ele vai processar esse arquivo em RGB, vai imprimir suas fotografias onde você leva numa fotótica e ele vai revelar em RGB. Então esse é o padrão de cores, simplesmente de forma clara e objetiva é o padrão de cores para o equipamento. Eu sei que você não gosta de sugerir marcas, mas fiz uma pesquisa e encontro preços muito diferentes, começando em 597 e terminando em 1580 para as prensas de canecas. Por exemplo, pesquisei também Cerilon, Nova Dampex, Ink Printer, Metalnox e Shigeto, tanto prensa de caneca quanto prensa plana. Se você tiver algo a dizer sobre alguma dessas empresas, seja bom ou ruim, já me ajuda. Bom, de fato, não é que eu não gosto de indicar, acho que essa responsabilidade é muito grande. Acho que nos vídeos anteriores, nesse vídeo, nos e-mails anteriores, eu comentei um pouquinho sobre isso. Então, de fato, eu prefiro me reservar disso e montar essa lista junto com vocês, onde a própria comunidade vai poder ticar e recomendar.
Os equipamentos que eu tenho aqui que eu recebi, eu vou apresentar para vocês, obviamente, porque os que eu gostei, ó, lógico, que eu achei interessante. E vocês vão poder conhecer algumas coisas um pouco diferentes e ter certeza do que eu uso, do que eu tenho aqui, do que me enviaram e que eu achei realmente interessante. Não é a sua hora, mas se você tiver dicas também sobre impressora digital texto, máquina dosadora de resina, plota de impressão e corte, te agradeço muito. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Vamos dar continuidade a esse bate-papo nas mensagens aqui embaixo, a gente conversa sobre essas outras questões. Sucesso, Tatiane ou Tatiana? Deixa eu subir o e-mail aqui, que e-mail grande, olha, a gente foi. Tatiane, obrigado. E vamos para o próximo e-mail. O próximo e-mail é do Carlos Alberto. O assunto é impressora Brother. Olá, tudo bem? Tudo bem, Carlos Alberto, tudo jóia? Parabéns pelo portal, é maravilhoso e nos auxilia em muitas informações e ainda mais tive o privilégio de encontrá-lo na SAI em 2014. Cara, eu vou rever as minhas fotos aqui, certamente a gente tirou uma fotinho junto para poder recordar. Mas de fato a feira foi bem legal, a gente pôde encontrar bastante gente da comunidade, trocar uma ideia. Desculpe aos desencontros, muita gente, infelizmente, a gente não conseguiu trombar. Mas a gente vai estar rodando. Nesse primeiro semestre a gente conseguiu um orçamento para participar de algumas feiras dentro do estado de São Paulo. A gente recebeu alguns convites fora, mas infelizmente, como projeto independente, não dá para a gente ainda sair do estado de São Paulo. Então vamos lá. A Metanox está vendendo impressora Brother para sublimação. Você conhece sobre esse tipo de impressora para uso na sublimação? Abraço e obrigado mais uma vez. Carlos Guarujá. Carlos, a Brother é bem conhecida fora do Brasil para sublimação. Na verdade, ela trabalha com tecnologia Epson, que é micropiezo na cabeça de impressão. Então, essa máquina nada mais é do que uma Epson, com uma Alma Epson. Então, de fato, ela trabalha muito bem com sublimação. Vou até aproveitar para falar sobre isso. A cabeça de impressão micropiezo é como se fosse um eletrocardiograma. Ela faz uma bombinha elétrica onde joga tinta no papel. Tem alguns vídeos, inclusive, no nosso canal no YouTube que apresentam a cabeça piezo e a cabeça térmica, que é da HP. Por que a HP não pode trabalhar com tinta sublimática? Porque a cabeça é térmica. Então o que aconteceria na minha prensa, acontece dentro da cabeça de impressão e estoura a cabeça de impressão. Então não é possível trabalhar com tinta sublimática numa impressora HP porque a cabeça é térmica. O que aconteceria na prensa térmica, acontece na cabeça de impressão. Então não funciona. Por isso a Epson ficou tão popular por conta dessa tecnologia e por trabalhar muito bem com a tinta sublimática. Então, Carlos, acho que a gente esclareceu as dúvidas aqui. Vamos dar continuidade nessa conversa nas mensagens aqui embaixo. Fique à vontade. Sucesso para ti e até mais. Bom, acho que é isso, né? Olá, meu nome é Hilton e este é o Portal Sublimático. Na verdade, o novo Portal Sublimático. Ali acontece o Portal Responde. Você manda um e-mail, a gente responde, não só para você, mas para tantas outras pessoas que têm a mesma dúvida. Legal a porta laranja, né?